Mas agora vamos falar do Botafogo, ok? Eu estava lembrando de alguma coisa, agora eu consegui, né? Lembrar. Vamos lá, Rafael, com você, o Júlio, nosso convidado. Nosso contato é com o goleiro Júlio César, goleiro do Botafogo, titular absoluto do técnico Argel, capitão, jogador experiente, vitorioso, né? Foi campeão pela seleção da Copa do Brasil, foi vice-campeão ano passado pela equipe do ABC, agora está no Botafogo, nesse momento complicado do Pantera. Eu pergunto inicialmente ao Júlio o que aconteceu com o Botafogo ontem. O Botafogo vinha de 2 vitórias consecutivas e perdeu para o Fluminense 4-0 em Santa Cruz. Boa noite, Júlio. Boa noite, prazer estar falando com vocês. É complicado, né, cara? Campeonato Paulista, esse é literalmente o espírito de Campeonato Paulista. Às vezes você entra achando que tá tudo certo, você vem de 2 vitórias, uma vitória fora, sofrida da maneira que foi. De repente você joga em casa com um adversário que se encontra numa situação difícil. Se você se acomoda, o adversário acaba te massacrando, assim como o Linense nos massacrou ontem. É complicado, o Campeonato Paulista é muito igual. Não adianta você pegar o primeiro achando que tá ganho, que se você jogar de igual para igual com o líder, você pode vencer. Assim como o contrário, da mesma forma. Você pega o time que está numa situação complicada. Se tu entra achando que o jogo tá ganho antes do jogo acontecer, acaba acontecendo o que aconteceu com a gente. Júlio, boa noite, é o Igor. Eu já queria emendar em cima da sua resposta uma pergunta bem curtinha. Mas 4-0 não é muito não, Júlio? Demais, né? Muito até demais. Eu, particularmente, fazia acho que uns 5, 6 anos que eu não tomava 4 gols numa partida, cara. Uma maneira vergonhosa. Tem maneiras de você perder, né? E não é essa que é aceitável, né? Quando você perde jogando bem, em cima dos caras, e quando o adversário é muito superior a você, aí você tem você tem que aceitar a derrota, mas não da maneira que foi ontem. Uma equipe totalmente apática, jogamos muito mal, acho que foi a pior partida que a gente fez no campeonato, e no momento totalmente que não deveria ter acontecido. No momento decisivo, era um jogo decisivo, era uma final de campeonato pra gente. A gente já tinha alertado todos os jogadores que a partida ia ser de fundamental importância para a vida do Botafogo na competição. Era um jogo que poderia ter tirado a gente de vez da situação complicada que a gente se encontrava, mas infelizmente não foi da maneira que a gente queria, né? A gente acabou jogando mal, a partida muito apática, a equipe do Linense entrou muito concentrada, a gente tem que também exaltar a partida que fez o Linense ontem. Eles foram muito competentes no sistema que eles vieram, marcando muito forte do meio para trás e saindo rápido dos contra-ataques. Acabaram matando a gente dessa maneira, né? Ô Júlio, para você ver, né, como que o Campeonato Paulista ele é cheio de nuances, o Botafogo, se ganhasse, estaria ali brigando pelo G8, estaria na 10ª posição. E ao passo que a derrota o colocou realmente na briga para não cair, embora esteja um pouquinho longe ali da zona de rebaixamento, só que são 2 pontos que parecem muitos, mas que não são na prática, porque o Botafogo vem com 3 jogos pela frente, sendo contra um grande e times complicados, como o Mirassol, que está buscando coisa melhor no campeonato, e o Mogi, que também está lutando para não cair. E a gente sabe que nas últimas rodadas, isso é histórico, né, Júlio? O time que está brigando para não ser rebaixado, pontua no final. Isso é quase que um padrão. Os caras comem grama, dão sangue e alguma coisinha consegue tirar. Nem sempre escapa do rebaixamento. E é o que espera o Botafogo pela frente. E o que dá para esperar o torcedor de um time tão irregular como é o Botafogo? E por que essa irregularidade, Júlio? Falta alguma coisa para vocês? Enfim, falta concentração, pegada, algum problema extra-campo? O bicho não está sendo pago em dia? Eu queria que você falasse com a franqueza que lhe é peculiar, o que está faltando, já que você é o capitão do time, Júlio, por gentileza. Cara, a gente, muito pelo contrário, a gente tem que agradecer muito a diretoria do Botafogo, que, puta meu, eu vou falar pra você, eu tenho 15 anos aí jogando profissionalmente e eu nunca tinha pegado uma diretoria da maneira que eu peguei aqui. Os caras completamente corretos, uma diretoria que em nenhum momento chegaram e falaram mal de nenhum jogador, pô, muito pelo contrário, só elogiava, só exaltava. Eu havia comentado isso com os próprios jogadores, que, pô, é difícil demais você encontrar um pessoal tão correto no futebol como é o pessoal do Botafogo, o Luiz, o Jomar, o Osvaldo. Esses caras, eles não têm noção do que eles fazem pela gente, né? Mas é aquilo, um time que foi assim o campeonato todo que a gente vem jogando, um time irregular, como você disse, alterando boas partidas e más partidas, mas acho que nenhuma partida foi tão dolorosa como foi essa, né? Ainda mais no momento que era. Como você disse, a gente entrou sabendo que com a vitória a gente estaria em 10º lugar, já espantaria qualquer possibilidade de rebaixamento, e a gente teria 3 partidas aí para, quem sabe, conseguir uma classificação que não era tão complicada, né? E ao mesmo tempo a gente sabia que uma derrota poderia nos deixar numa situação muito complicada, né? A gente não está tão longe assim, como você disse, não é tão longe assim, porque se a gente analisar a tabela, a gente tem 17 pontos, temos apenas 4 vitórias, e todos os times que têm
tem 15 pontos, tem também 4 vitórias. Se a gente conseguir um resultado de um empate, que seja contra o Corinthians, que não seria um empate assim tão ruim, seria até um ponto bom, mas se os outros ganharem, conseguiriam os 18 pontos que a gente teria e estariam na nossa frente por critérios de vitória, né? Então é uma situação complicada assim, a gente tem que estar atento, muito atento a isso. A gente precisa dessa vitória domingo contra o Corinthians. Um clube que vem desfalcado, eles perderam 3 jogadores, se eu não me engano, perderam o Dentinho expulso, perderam o Alessandro expulso, e se eu não me engano, perderam o Jorge Henrique com o 3º cartão amarelo. Então é um jogo que a gente tem que entrar para cima do Corinthians, a gente não pode deixar de maneira nenhuma deixar eles crescerem aqui, jogando aqui em Ribeirão, porque a gente precisa muito dessa vitória para essa situação. E quanto à campanha, cara, eu queria muito ter essa resposta, cara. Queria muito ter essa resposta, que você tendo a resposta, você teria a solução naturalmente, né? E é jogos, alternando jogos bons, jogos ruins, e eu acho que extremamente falta de concentração, é falta de estar focado na partida mesmo, a conhecer muito o adversário, a gente vê jogadas do adversário e a gente vem errando justamente nos pontos fortes das equipes adversárias. Isso é uma coisa que a gente tem que corrigir nesses próximos jogos, porque é uma coisa que não pode acontecer novamente. Espero que o que você tenha dito se concretize, né? Que as equipes que estão brigando lá embaixo consiga pontuar nas fases finais, que a gente consiga pontuar nesses 3 jogos, para a gente não passar sufoco nenhum mais nessa competição, que a gente já consiga, diante do Corinthians, fazer um grande jogo, assim como a gente fez contra os outros clubes grandes que a gente jogou, e que a gente consiga dessa vez a vitória, que nos livre definitivamente da situação incômoda que a gente se encontra hoje, né? Exatamente. Ô, Júlio, só para fechar, mais uma pergunta em relação ao time no jogo de ontem, a equipe com algumas improvisações, o Botafogo com 4 desfalques. Você também acredita a esse fracasso do jogo de ontem, esse desastre do jogo de ontem, a essas, no caso dos desfalques, as improvisações que foram feitas durante o jogo, mesmo porque o Argel não tinha peças à disposição, e até mesmo a ausência do Argel na beira do gramado, isso também contribuiu com essa derrota, essa goleada? Cara, o Argel ali, se a gente for analisar contra o São Bernardo, o Argel não estava e a gente fez uma grande partida também, com a ajuda do Valdomiro. É um grande profissional, é tão bom quanto o Argel, o Valdomiro. Faz falta, claro que falta também o treinador principal ali, ainda mais o Argel, que é um cara que vibra o jogo todo, que cobra muito o jogo todo. E, por outro lado, também a gente tem que isso pesa, você perder 4 jogadores titulares de uma hora para outra numa partida decisiva, isso aí também conta, mas também isso aí também não pode servir de desculpa, não. Até porque todos os jogadores que ali se encontram são profissionais, teriam que ter a mesma personalidade dos que não jogaram, até porque são contratados para isso, e teriam que estar à disposição e sempre focados a isso. Só que, infelizmente, isso acabou não acontecendo, né? Claro que a culpa não são dos jogadores que entraram. A gente que está jogando há mais tempo, a gente tem que assumir essa responsabilidade, até porque a gente tem que dar esse suporte para esse pessoal que entrou. Infelizmente, tanto nós que vínhamos jogando e os pessoal que entraram acabou não indo bem e acabou resultando nesse placar elástico 4-0. Mas é aquilo que eu digo, é um momento de tranquilidade. Infelizmente, é ruim chegar nessa situação que a gente está e eu ter que vir aqui ainda pedir o apoio da torcida, porque é melhor você apoiar a equipe agora, nesse momento complicado, do que deixar para a última rodada, né? Então, espero que a torcida nos ajude nessa última rodada, nessa próxima rodada contra o Corinthians, que eles nos apoiem até o final da partida, para que a gente, junto com eles, consiga essa vitória que vai tirar o Botafogo dessa situação, né? Tá legal, Júlio, boa sorte a você também, ao grupo do Botafogo, e sorte contra o Corinthians no próximo final de semana aí no jogo de domingo, né? Jogo que realmente é muito importante para as pretensões do Botafogo, que luta para permanecer na primeira divisão. Grande abraço, boa sorte, obrigado mais uma vez pela sua participação.